Olá! O Pajem de Espadas nos ensina que devemos manter sempre a nossa curiosidade ativa diante da vida. Ele simplesmente representa o nosso eterno aprendiz. O nosso eterno aprendiz é aquele que entende que não sabe de tudo enquanto a vida passa, e que mesmo no fim da vida ainda terá algo a aprender. Manter essa postura é extremamente necessária no nosso desenvolvimento espiritual, porque o tempo todo nós estaremos entrando em contato com outros universos, com outras pessoas, com outras histórias, com outras jornadas. Então nós seguimos para o Cavaleiro de Espadas. O Cavaleiro de Espadas vai representar o nosso movimento pela vida diante do elemento ar, a partir do nosso campo de batalha mental. O que isso significa? O Cavaleiro de Espadas então representa o nosso movimento da mente a partir da experimentação da nossa vida. Então, a partir do campo de batalha da vida, do campo de batalha mental, do verbo, da palavra, das trocas, da razão, da discussão, a gente fere, a gente é ferido, a gente aprende a partir da luta. Então, o Cavaleiro de Espadas é o momento onde a gente está buscando entender o funcionamento da mente na vida. Nós não nascemos sabendo de tudo. Justamente por isso, durante a experimentação da vida, que nós vamos aprendendo o que é necessário. E diante dessa visão espiritual que eu venho trazendo a respeito do tarô, justamente a partir dos erros e acertos, a partir do que a gente fala ou do que a gente deixa de falar, é que a gente vai amadurecendo a nossa vida espiritual. Mas é necessário considerar que se a gente se mantiver sempre totalmente em silêncio, a gente estará mais alienado numa bolha do que necessariamente avançando. Isso pode soar contraditório, mas assim funciona o nosso desenvolvimento espiritual. A gente vai trazer inclusão e discernimento. Então, ao mesmo tempo que você considera o silêncio como a maior das armas, você deve considerar o verbo também como uma forma de atuação na realidade. Então, o Cavaleiro de Espadas, à medida que ele pronuncia algumas coisas, que ele escuta algumas coisas, ele vai aprendendo o que ele quer passar para frente e o que ele não deseja perpetuar. Então, quando você convive com alguém que é abusiva verbalmente, por exemplo, você pode aprender que você não quer ser assim, não quer passar isso adiante, ou então você acabará sendo aquele que será abusivo verbalmente com o outro. Isso faz com que perpetue. Então, a mente, como a nossa espada, ela vai ferir muito durante a nossa jornada. Isso é inevitável. E a gente também será ferido pela espada do outro. Também é algo inevitável. Tudo isso irá nos fortalecer, nos ensinar a respeito da vida, e assim a gente vai se construindo. Aqui nós consideramos que os cavaleiros, eles vêm do arcano do carro. O arcano do carro é aquele que representa a necessidade de tomar as rédeas das suas decisões para que o carro não quebre. Mas quando nós reduzimos o carro ao Cavaleiro de Espadas, nós precisaremos entender como funcionam as rédeas do elemento ar, do Cavaleiro de Espadas. Então, no carro nós encontramos duas esfinges, dois grifos, um branco e um negro, um representando luz e outro representando sombra. Então, nós não podemos negar que a nossa mente tem tanto o lado construtivo quanto o lado destrutivo. E o nosso objetivo aqui, junto do Cavaleiro de Espadas, com o arcano do carro oculto, é entender que, às vezes, nós usaremos a nossa palavra para o corte necessário, para o discernimento, para falar coisas boas, para trazer elogios, para colorir mais o mundo. Ou então nós poderemos usar o verbo, a palavra, para destruir, para ferir, para mostrar que a nossa razão é maior do que a razão do outro, que a nossa verdade é mais valiosa que a verdade do outro.
E tudo isso vai nos alinhando e nos desalinhando durante a nossa jornada. Então o objetivo do Cavaleiro de Espadas aqui é saber quando ser assertivo, quando ser cortante, quando colocar limites, quando ser vulnerável, quando não ser vulnerável e quando manter-se em silêncio. Então os cavaleiros, quando saem numa leitura, eles vão representar que observe o seu movimento pela vida em relação às coisas que você fala, em relação às coisas que você está aprendendo, porque as coisas estão em movimento. O cavaleiro está em cima de um cavalo. Porém, justamente por isso, esteja atento que você pode se machucar durante a jornada ou machucar outras pessoas. Isso faz parte do aprendizado, tudo isso poderá e deverá ser revisto depois, mas ainda assim siga em frente. O Cavaleiro de Espadas ele representa pressa, assim como o Cavaleiro de Paus. Ambos carregam um princípio muito ativo. O Cavaleiro de Paus como aquele impetuoso e o Cavaleiro de Espadas como aquele que coloca a razão à frente de tudo. Não está errado, mas em algum momento a gente vai lapidando o nosso próprio cavaleiro interior. E aí esse cavaleiro vai se tornando cada vez mais nobre na forma como atua, deixa de ser sempre impulsivo e passa a caminhar em direção ao rei e à rainha. Porém, mais uma vez, o nosso objetivo não é excluir nem o pajem nem o cavaleiro em direção apenas ao rei e à rainha. O cavaleiro sempre será aquele lado nosso corajoso. Sempre será aquele lado nosso que, justamente por não saber tudo a respeito da vida, deverá se arriscar. E se arriscando é que se aprende, mesmo que pelas feridas. Então, quando o Cavaleiro de Espadas sai representando alguém, ele estará falando que você precisa observar que essa pessoa às vezes está sendo muito apressada. Uma pessoa que não está considerando necessariamente o seu lado emocional, por exemplo. Ou então você está sendo essa pessoa. O objetivo é necessário que isso seja fortalecido, que o Cavaleiro de Espadas vá para o campo de batalha, mas ele é um dos cavaleiros. A gente está cercado de outros cavaleiros também, e os outros nos ensinam, seja a partir do elemento água, fogo, terra ou ar. Aquele que age, aquele que encanta, aquele que fala, aquele que faz, aquele que constrói. Todos eles nos ensinam. Todos eles, cada um à sua forma, carrega a sua própria verdade. E o Cavaleiro de Espadas, por ser o cavaleiro do elemento ar, é aquele que defende a própria verdade. E defender a sua própria verdade, defender aquilo que para você faz sentido, que para você tem significado, que para você é importante, é extremamente necessário. Porém, para isso, muitas vezes a gente pode sentir que está em combate, em batalha com outras pessoas. Sejam amigos, familiares, parceiros, parceiras, colegas de trabalho. Então o nosso Cavaleiro de Espadas vai para a batalha, fere, é ferido, entende um pouco mais do funcionamento da mente, entra no castelo e ali ele encontra a rainha e o rei de espadas.